Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. É um prazer estar com vocês nessa segunda-feira de bênção, segunda-feira de alegria. Em nome de Jesus, estamos vindo aí de um domingo abençoado, de um domingo de Santa Ceia, domingo do Dia dos Pais. Foi uma bênção a reunião de domingo, foi lindo o que o nosso Deus fez e nós precisamos agradecer esse dia maravilhoso, essa segunda-feira abençoada. Pastor, eu tô tão triste, comecei o dia tão pesado, cheio de dor. Meu irmão, você tem que crer que o nosso Deus, ele cura não só as dores internas, as dores externas, mas também a dor interna, em nome de Jesus. Quer começar bem o dia? Começa a falar de Deus. Olhe para o céu. Tem uma janela aberta aí perto de você? Olha para o céu e vamos falar com Deus. Pai, poder de Deus, nós te agradecemos. Olhando para esse céu lindo que nós, meu Deus, podemos contemplar, essas imagens, meu Pai, lindas que o Senhor, meu Pai, fez, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto. Meu Deus, o seu poder, a tua graça nos alcançou e esse dia, agora eu uso da fé. E esse dia, essa semana, vai ser uma semana de vitória para aquele que crê, vai ser uma semana de bênção, vai ser uma semana de portas abertas, de muita alegria, porque o Senhor está no controle de tudo. Senhor, limpa essa pessoa de todo mal, limpa essa pessoa de toda bagagem antiga, limpa essa pessoa de tudo que não presta, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. E glória a Deus por isso. Pastor, eu quero uma limpeza na vida. Começa a limpar a tua casa. Começa a limpar a sua casa. Vai tirando aqueles cacareco velho. Vai tirando aquelas coisas que tá lá, meu irmão, que não tem utilidade nenhuma. Fica ocupando espaço na tua vida, mas também tira emoções erradas. Tira a mágoa do teu coração. Você quer saber por que a tua vida não vai? Porque ela está pesada de coisas que não era para estar na tua vida. Então você começa a tirar coisa velha em nome de Jesus. Pastor Emanuel tem que fazer essa limpeza, tem que tirar cacareco velho. Com certeza, pastor Isaías, e você de casa, meu irmão, se você quer uma limpeza, você, minha irmã, que quer ver Deus agindo em seu favor, faça essa limpeza, comece a colocar em ordem tudo que Deus apontar para você. Vai mandar você tirar isso, vai mandar você tirar aquilo, você obedece e a sua vida é limpa completamente. Tem gente que gosta de ficar com coisa velha dentro de casa. Irmão, coisa velha dentro de casa só amarra. Ah, pastor, olhei pro meu marido, tô vendo um velho aqui do meu lado. Eu acho que eu vou mandar ele pra porta, da porta para fora. Não é isso que eu tô falando. Joga aquilo que é velho, sujo. Você tem que tirar, tem que fazer a limpeza na tua vida, tem que fazer a limpeza mental. Às vezes você acumulou muita coisa por causa de informações erradas. Então se limpa, e a palavra de Deus tem esse poder. Vamos tomar um café aqui agora. Levanta aí a sua xícara de café. Eu estou na companhia do pastor, vamos ver se ele gosta de café. Tá bom? Tá bom e tá forte. Tá forte? Tá bom e tá forte. Tá frio? Tá bom? Tá... Como é que o pessoal fala? Tá quente. Tá quente? Ah, tá. Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vai ser uma semana de bênção hoje, em nome de Jesus. Ontem foi lindo. Pastor Emanuel, ontem na nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede, tem imagens aí. Foi lindo o que o nosso Deus fez. Foi maravilhoso. Onde é que fica a Igreja da Graça, pastor? Do missionário R.R. Soares, em Fortaleza. Na Rua Princesa Isabel, 1103, no centrão de Fortaleza. Você não pode perder, é no centrão. Meu amigo, não tem outra localização. O melhor lugar para se estar, buscar a presença de Deus, aleluia, é na casa do Senhor. Nós estamos entrando. Olha lá o Senhor lá, pastor Emanuel, ó. Olha lá o Senhor aí, ó. No balcão aí do patrocinador, tá a nossa igreja, muito bem equipada para receber você, meu amigo, a minha amiga, e na casa de Deus. Foi lindo o que o nosso Deus fez ontem, um dia especial, foi Dia dos Pais, glória a Deus. Você que é papai, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Vamos agora, meu amigo, para como é fácil chegar aqui e quantas bênçãos o Senhor tem feito. Olha os testemunhos, daqui a pouco eu volto.
Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. E eu fiquei com uma dor aqui na minha perna esquerda e estava doendo bastante. Até falei no começo do culto para o Alexandre colocar um tape, né, na minha perna. E depois da oração passou. Ô, Jesus, vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele é lindo, é Ele que faz. O que Deus fez? Olha, eu cheguei aqui com a cabeça muito pesada, muito angustiada. E essa palavra parece que Deus usou o pastor para falar comigo. Sim. Foi tudo para mim. Agora eu estou me sentindo assim leve, aquele alívio, sabe? Amém, Jesus. Tá ótimo agora. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é maravilhoso. Ele cuida. Aí eu cheguei aqui meio deprimida, meio tristezinha com algumas coisinhas que aconteceu, mas a palavra, eu tomei posse da palavra, foi como um bálsamo para mim. Eu estou maravilhosa, eu estou muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Até quarta-feira, fazia umas 2 semanas que eu estava com desconforto intestinal muito sério. E já estava me incomodando, é algo incômodo. Inclusive, domingo, antes do culto começar, eu tive que ir no banheiro. Sim. Acho que muita pessoa aqui viu que eu fui no banheiro antes do culto começar. Quando eu vim para o culto de quarta-feira, eu trouxe o cartão e o nome de um remédio para passar na farmácia e comprar um remédio. Mas na hora que eu peguei os elementos da Santa Ceia, pastor, me veio à mente... Deu dizer que eu não ia comprar remédio, que aqueles 2 elementos iam me curar. Pastor, eu fiquei curada com os 2 elementos da Santa Ceia e o problema desapareceu em nome do Senhor Jesus e eu não precisei de comprar remédio. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram. Mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era o instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, minha família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca.
Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha família na Arca da Salvação. Glória a Deus. Eu estou aqui com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vou dividir algo com vocês. Gênesis 37. Gênesis 37. Olha o que a Bíblia fala. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. O José, aí no versículo 3, daqui a pouco eu comento, ó. Israel, quer dizer, o Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então vamos lá. O José aqui, desde o princípio, eu tenho certeza que você tem uma familiaridade com a história. O José foi vendido pelos irmãos, mas isso não aconteceu de um dia para o outro. O José era uma pessoa muito amada pelo pai, né? O José era uma pessoa muito amada pelo pai, era visivelmente, ele tinha uma preferência pelo José, mas não era à toa. Não era à toa. Porque o pai, a Bíblia fala que era filho da velhice, nós entendemos isso. Mas o José, ele não tinha conexão com coisa errada. E aí tem uma preferência. O José, ele não gostava daquilo que era errado. Então você vai ver o amor do pai para com José, assim também é com Deus, para conosco, não é isso, pastor? Exatamente, pastor. Quando nós nos separamos daquilo que é errado e procuramos focar naquilo que realmente agrada a Deus, foge da aparência do mal. A Bíblia manda você sair da roda dos escarnecedores, de pessoas que às vezes não têm temor a Deus, andam distante da palavra de Deus, e você se separa para se santificar, naturalmente você vai agradar o coração de Deus e vai fazer com que Ele, sim, te abençoe também em nome de Jesus. Pastor. E meu amigo, e aí continua, a Bíblia fala assim, ó, ele fez uma túnica de várias cores. A Bíblia fala que, vendo, pois, dos seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos, e os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Você já passou por isso? E olha, antes de eu continuar, isso aqui não é para você se vitimizar, porque, meu amigo, a turma do mimimi, você sabe o que é mimimi, né? A turma do mimimi, os mimizentos, a turma do dodói, tem gente que é dodói demais, que é vitimista, que tá todo mundo me perseguindo. Aquela pessoa que tem essa mania de perseguição, ela ama a história de José. Então, deixa eu explicar uma coisa para você, antes de continuar a história. Se você é uma pessoa que se vitimiza, que todo mundo está te perseguindo, eu preciso te alertar. Se você for uma pessoa mimizenta, ninguém gosta de mim, tá vendo? Olha, essa palavra veio de Deus para minha vida, porque todo mundo quer ver meu mal. Calma. Calma. Se você é uma pessoa que tem essa mania, se você olhar para a Sagrada Escritura, para a Santa Palavra de Deus, você não vai ver Deus abençoar ninguém, quem é vitimista, ninguém. Ninguém é abençoado quem se coloca como vítima. Então, pastor, eu quero uma mudança na minha vida.
Eu quero transformação na minha vida. Então, para de se vitimizar, pastor Emanuel. Uma pessoa que é mimizentazinha, que toda hora, está me perseguindo, ela tem bênção de Deus? Não, pastor. Não tem como receber, não tem como ser abençoado se você, tudo que falam, você se dói. Na verdade, está lhe faltando maturidade. Deus abençoa pessoas maduras. Então está faltando o quê? Maturidade. Exatamente. Está faltando maturidade. Se você é um mimizentozinho, você é uma criança espiritual. O Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 2, se eu não me engano. Aí ele fala no capítulo 3, ele fala assim, não pude falar como a meninos, não pude falar como a espirituais, mas como a meninos na fé. Ei, irmão, para com isso. Então, não se vitimiza. Olha a história do José com maturidade, porque Deus vai te abençoar. Para de se vitimizar. Para de ser porque a sociedade não me ajuda. Porque ninguém olha para mim. Irmão, se desse tudo que você fica chorando para ter, meu amigo, você não era a pessoa que você é hoje. Você tá onde você tá porque, meu irmão, você, regaçou as mangas e, pau na máquina. Foi, e Deus te abençoou. Vamos continuar, porque só de falar de mimizento chega a dar uma coceira. Vamos lá. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Então vamos lá. Aí está a criancice também. Às vezes, as coisas não estão dando certo para você. Quando se trata de sonho de Deus, independentemente se você conta ou não, vai realizar. Mais cedo ou mais tarde. Mais tarde. Os sonhos de Deus vai se realizar. Mas é importante você entender uma coisa. Pastor, o quê? Tem coisas que você não fala. Tem sonho que você não fala. Meu homem de Deus, mulher de Deus, tem sonho que você não fala. As pessoas não têm a mesma visão que você tem. Pelo contrário, você vai aborrecer. Ô sonhador, é proibido sonhar? Não, mas você não fica abrindo a boca sonhando. Eu tenho certeza que você está me assistindo agora, você está me ouvindo agora, se você já teve um prejuízo na vida, porque você contou um sonho que não era para contar. E aí a turma começou a te perseguir. Tem ou não tem? Tem muito. Bastante. Pessoas que abrem o coração demais, falam demais. Eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes nem dá certo. É melhor você ficar calado. Alguém já dizia, não prometa nada, entregue tudo, você vai surpreender. Agora você promete muito e às vezes não entrega nada. E as pessoas ficam... Tem isso ou não tem? Tem demais. Como é que você falou aí? Como é que é? Não prometa nada, entregue tudo. Irmão, não prometa nada, entrega tudo. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, tá? Aí diz aí, versículo 6. E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ele faz questão dos irmãos ouvir o sonho. Ele faz questão dos irmãos compreender aquele sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, versículo 7, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aí olha o que eles falam agora. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então, é uma coisa que eu anotei aqui, que os irmãos também tinham interpretação de sonho. A interpretação de sonho que o José tem vai mudar a vida dele lá na frente também, que é o que vai abrir porta para ele lá na frente para o faraó. Mas você está observando que eles têm as mesmas condições que o José tem? Eles tinham as mesmas capacidades. E eu estou falando com gente que tem a mesma capacidade para vencer, para conquistar. E por que tem outro que às vezes tem menos capacidade que você e vai, e acontece, a bênção acontece, grandes coisas vêm. E por que você não acontece? Porque a disposição é diferente. Quem vence, meu amigo, homem de Deus, não é o mais inteligente, ou muito menos o mais capacitado. Quem vence é quem tem disposição. Talvez a pessoa não tenha condição alguma, mas tem vontade de aprender, tem vontade de vencer. Deus está com essa pessoa. Se ela continuar firme na fé, em nome de Jesus. Aí diz mais,
Vamos continuar? Versículo qual agora? Ele parei onde? Aí tá, versículo 9. E sonhou ainda mais outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse, agora ele vai incluir agora o pai também. Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ele inclui agora o pai e a mãe e os irmãos, ó. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai. Até o pai repreendeu ele e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste, rapaz? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? É exatamente isso mesmo. O pai também teve a revelação. É exatamente isso que vai acontecer. Meu irmão, só que eles não entendiam. E começaram a perseguir ele. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Fica quieto e deixa Deus operar. Deixa Deus operar, você vai ver coisas grandes acontecer. 986757493, esse é o telefone da bênção. Você mandar sua mensagem em nome de Jesus. Vamos para a campanha de quarta-feira, vai ser muito forte em nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, minha família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção. Minha família na Arca da Salvação. Bom dia. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Meu nome é Wendel. Ontem eu e minha esposa fomos fazer pipoca doce, né, para as crianças, para servir para as crianças. E aí, quem faz a pipoca doce geralmente sou eu. Coloquei ali o óleo, a manteiga, com o açúcar para derreter. Açúcar com chocolate. Fiz a pipoca. Ao virar a vasilha da pipoca, um milho estourou. E o açúcar quente entrou dentro do olho. E na mesma hora eu senti a dor, soltei a panela. Aí botei água, minha esposa olhou e disse que ao redor do meu olho estava já todo preto. Aqui. Isso foi ontem, eu acho que 10 da noite. 10 da noite ontem. E aí a gente foi atrás de um socorro no hospital, mas só que não atendia o meu plano. Então a gente voltou para casa. E aí oramos, né? Vamos ler a Bíblia e disse, amor, deixa que eu leio, tu escuta.
Eu disse, não, eu vou ler também. Vou ler um pouquinho aqui, tem a mão no olho que estava doendo, e comecei a ler. E no olho, se você perceber, ficou ainda uma manchinha que caiu dentro do olho, né, da queimadura. E aí, no outro dia, a gente foi para o médico, agora de manhã, no primeiro culto. Quando chegou lá, a doutora olhou, aí disse assim, não, você não tem nada, não, estou vendo daqui. Olho bem limpinho, rapaz, não tem nada aí. No mínimo, você não estava nem enxergando um negócio desse cair no olho, estava todo inflamado, não tem nem perigo, não foi nada. Deixa eu olhar aqui. Ela botou lá o colírio e olhou na máquina e disse assim, vixe, queimou a córnea mesmo. Tem um ferimento aqui que já está sarando. Oh, glória a Deus. Aí disse assim... um ferimento que já está sarando. Glória a Deus. Aí ela disse assim, estranho, que recuperação rápida, nunca vi isso. Aí eu vou passar um colírio aqui para você ficar hidratando e também um remédio. E aí a gente veio... E isso, antes de dormir, nós oramos, né? E a gente orou repreendendo o mal e minha esposa também orou repreendendo toda inflamação, infecção, e Deus operou. Quando a gente foi lá, já tinha operado. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez. Fala, serva de Deus, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Qual o nome da irmã? Valderlane. Valderlane, o que Deus fez? Antes de começar a campanha, né, que nós estávamos fazendo na sexta-feira, sim, eu fiquei doente. Do nada, a minha pressão aumentou. E a minha pressão sempre foi 10 por 7, 11. E quando começou, eu me acordava, passando mal, tinha que ir correndo para a UPA, tomar medicação. Eu fui umas 3 vezes. Aí, na terceira vez, eu comecei a orar, né, dizer, aleluia, que o Senhor ele já levou sobre si todas as doenças e comecei a repreender, né? Aí passou. Eu fiquei bem, né? Aí veio com a minha filha. Estava com ela, só eu e ela em casa. E ela foi brincar, que ela gosta de balé. Aí ela foi fazer uma estrela. Aí ela quebrou o braço, né? Aí, mas a gente glorifica o nome do Senhor, porque quando ela quebrou o braço, ela apareceu um cisto dentro do osso, olha, né? Só. E a gente não sabia que ela não sentia dores, não sentia nada, né? E o Senhor, ele mostrou, né? Deus é maravilhoso. E eu trouxe aqui o tamanho que já estava afetando o braço dela. Deixa eu mostrar. Mostra aí. Pega aí, pessoal, na câmera aí. Isso. Mostra aí, olha aí, pessoal. Aqui, ó. Onde está marcado, mas aqui. Sim. Aqui, ó. Sim, irmã. Aí não tinha noção nenhuma. Que não tinha, né? Aí constou. E a gente ficou um pouco desesperado. Aí, lá mesmo, no hospital, o médico falou logo com o cirurgião, aí ele disse que só a consulta era 550, né? Aí a gente veio para casa e, para a honra e para a glória do Senhor, apareceu ajuda, assim, de confiança, né? Pessoas dizendo que a gente leva em tal canto e só o Senhor mesmo, né? Aí eu fui para o Alberto Seiber, só nós e o Senhor, né? Na permissão do Senhor. E quando nós chegamos lá, a atendente não queria nos atender, mas aí o Senhor, né, foi lá na frente e aquebrantou o coração e o médico atendeu ela. Aí o médico disse que ia fazer o tratamento de 6 meses com ela, né? Aí, quando foi para fazer o pontuário, a outra atendente lá disse que não ia fazer. Aí o médico fez uma autorização e nós voltamos para lá de novo. Ela disse que não ia fazer. Aí o médico disse, a gente foi lá de novo, né? Aí o médico disse assim, diga para ela fazer ou vai ser preciso eu ir lá. Aí, irmãos,
Aí nós conseguimos, para a honra e para a glória do Senhor, o atendimento, né? E ela está sendo acompanhada, né? E para a glória do Senhor, é um caroço que ele é benigno. Mas se não fosse descoberto a tempo, né? Poderia ser algo mais sério. Ser algo mais sério, porque já estava tomando uma parte muito grande do braço dela, né? Jesus, e nós conseguimos. Vamos aplaudir Jesus, que é forte, pessoal. É muito forte isso aí, viu? Aleluia. Glória a Deus. Aí veio o meu esposo sentindo uma dor muito forte na barriga. Se levantou em toda a família aí, né? E nas costas, né? A gente foi para o hospital, aí deu uma pedra no rim, tinha saído e estava no uréter. Não tinha passagem, que essa pedra tinha 1,1 centímetro. E a dor? E ele sentindo muita dor, e a gente orando, repreendendo. E ele vinha para as campanhas aqui sentindo muita dor, né? E a gente entregamos nas mãos do Senhor. Quando foi na penúltima campanha, aí o pastor falou assim: tem alguém que vai dar testemunho na próxima sexta, né? E eu só numa declaração. Amém. Eu vou dar meu testemunho para a honra e para a glória do Senhor. E, irmãos, aleluia. E do nada essa dor passou, irmãos. E tudo que vinha acontecendo, né, cessou, né? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui glorificando. Aleluia. Porque nós entendemos que só Ele mesmo pode todas as coisas, aleluia, né? E se nós, aleluia, estiver buscando verdadeiramente, porque se nós não estiver, aleluia, alicerçado, né, irmãos, na palavra do Senhor, nós podemos, né, baixar nossa guarda e parar, estacionar, né? Mas se nós estiver verdadeiramente na presença do Senhor, entender, aleluia, que Ele sempre está ali no nosso barco, né? Nós vamos vencer. Deixa eu falar com ele aqui agora. Como é que tá, meu irmão? Tô bem, graças feliz, a Deus. não tem mais dor nenhuma? Não. Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor me curou. A minha mãe disse assim: Rodrigo, tu não vai marcar a tua cirurgia não? Eu disse: mãe, eu já marquei minha cirurgia. Na sexta-feira eu recebo meu milagre em nome de Jesus, porque o caminho onde eu estou passando é santo, aleluia. E o imundo não passará. E o imundo vai ficar em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Que bonito. Glória a Deus. Fala, serva de Deus, bom dia. O que Deus fez aí? Bom dia, paz do Senhor. Rapaz. Não foi esse milagre que eu consegui, não foi agora. Está com umas 3 semanas atrás que o Senhor falou assim: alguém que foi curado de um abscesso na cabeça. Esse abscesso eu já tinha tirado, porque ia criando na minha cabeça várias vezes, num canto e no outro. Sim. E eu tinha que... Como feridas, né? É como se fossem tumores. Tumores, sim. De massa. Sim. E quando eu tirava, o médico dizia que era benigno. Mas aquilo doía, incomodava quando eu penteava a cabeça. Quando eu usava o shampoo, e eu sentia, quando eu apertava, eu dizia: Senhor, o que é isso? Eu tiro e nasce de novo. Isso tem que ter um fim. E no dia da oração aqui, eu orei, pedi a Deus que me curasse. E eu tinha 3. Eu não fui mais para o médico para fazer esse abscesso. E eu fiquei procurando na minha cabeça. E eu não encontrei mais. E não vai achar. Porque Jesus é lindo. Eu disse, Fran, eu coloquei agora a mão na minha cabeça e fiquei procurando. E para a honra e glória do Senhor, eu sentia algo apertando minha cabeça. Como na época, quando o médico vai apertando. Para tirar, eu sentia no meio da minha cabeça, como se Deus tivesse assim: eu estou tirando todas as mazelas. Aleluia! Glória a Deus! E o que Deus fez? Eu ouço muito pouco por esse ouvido.
Mas depois da oração melhorou muito e eu acredito que Deus me sarou. Aleluia, glória a Deus. Vem cá, deixa eu falar para o senhor. Em porcentagem, de 0 a 10, o senhor ouvia mais ou menos quanto desse ouvido? Uns 6. 6, olha só, não, diminuiu 4. E agora eu estou ouvindo quase 100%. Aleluia, passou dos 10. Tampo bom aí, tampo bom. Tampo bom, qual é o bom? Esse é o bom? Qual o nome do senhor? O seu nome. Vai lá, deixa Deus operar. Qual o seu nome? Agílio. Agílio, quantos filhos o senhor tem? 89. Não dá, olha aqui, quero ouvir Deus, ele faz milagre, ele crê, ele está contando testemunho que ele crê. Quantos filhos o senhor tem? 5. 5. Sabe do número dos netos? Quantos netos? Olha para mim aqui, ó. Quantos netos o senhor tem? Netos? Neto eu tenho 14. Tá, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela atribui tudo a Deus. Agora eu vou falar até a respeito das pessoas que fazem até a obra. E quem recebeu, e ela recebeu o dom de Deus. E aí a gente vê pessoas com a necessidade de ser reconhecido por algo que nem vem dela, que nem vem dele. É uma necessidade de ser aceito. E quem tem o Espírito Santo não tem essa necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de ser visto. Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não faz questão disso. De ser reconhecido, você sabia disso? O Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele não faz questão de aparecer. A missão do Espírito Santo é apontar para o Filho, para Cristo. Então, toda pessoa que quer vanglória, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ou esqueceu o que é o Espírito Santo de Deus. Pastor, preciso ser reconhecido. Esse povo não gosta de mim. Irmão, não cai. Você vai observar. Vou dar um exemplo do Saul. Quando Saul quis essa vanglória, queria ser reconhecido pelo povo, o Espírito Santo que estava nele saiu. Vocês entenderam ou não? Saiu, se retirou. Então é importante a gente observar agora, Aí a Bíblia fala, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aí vocês vão me responder, tem gente que irrita o outro até mesmo dentro da igreja? Tem. Inveja? Tem demais. Infelizmente tem e não tem o Espírito Santo.
Eu já contei aqui diversas vezes que eu vi uma senhora, eu fiz uma oração pregando contra a inveja. E eu achei isso um dos maiores milagres na igreja que eu ali vivenciei. Eu pregando contra a inveja, depois da oração, uma irmã levanta a mão e diz: pastor, eu fui liberta. Aí eu achei que ela ia falar liberta de um vício, liberta, né, de uma situação. Ela falou assim: eu fui liberta nesse momento da inveja. Aí eu falei: liberta da inveja? Eu já vi gente liberta de tanta coisa, agora da inveja sim. Porque o invejoso normalmente fala que é invejoso. Não, ela falou. Ela foi: fui liberta da inveja. E a pessoa que eu tinha inveja está aqui. Eu falei: aí eu já fiz assim. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: como é que é? A pessoa que eu tenho inveja está aqui. E pastor, e a pessoa é a irmã fulana. Você sabe, igreja pequena de interior, irmão. Estava no interior do Goiás. Apontou para a irmã e falou assim: eu tenho inveja dela. E a pessoa não parou por aí. Ela falou assim: eu tenho inveja do cabelo, da família, do casamento, dos filhos, da... Irmão, para a pessoa falar isso, ela foi liberta da inveja, foi ou não foi? Irmão, eu já vi pessoa levantar da cadeira de roda, tomou, desaparecer. Mas até então eu nunca vi um invejoso ser curado da inveja, ser liberto da inveja. E para uma pessoa assumir isso publicamente, eu vi isso acontecer. É o Espírito Santo, porque é uma das coisas que o Espírito Santo faz, é convencer do pecado. E se você não tem o Espírito Santo de Deus, você vai fazer coisas que desagradam o Senhor e vai falar como muitos, né? Tem gente que não faz assim, fala assim. Quem já ouviu gente falando assim: mas eu não sabia. Alguém já fez algo com você, errou contigo e falou assim, aí entortou a cabecinha assim: não foi minha intenção. Quem já fez isso já? Quem já... Ih, irmão, isso é terrível. Eu já falei para vocês aqui que tem dois tipos de pessoas, né? A pessoa que é mal intencionada e o sem noção. Eu já falei para vocês aqui que eu fui mais prejudicado pelo sem noção do que pelo mal intencionado. Porque o mal intencionado você sempre espera algo ruim dele. Agora o sem noção, ele vai falhando contigo repetidas vezes, e aí ele faz aquela cara de cachorro que caiu da mudança assim, aí você fica com dó. Aí ele tem mais uma oportunidade de pisar na bola com você. Sim ou não? Então, mas existe pessoas também na presença de Deus sem noção. E eu digo mais, sem o Espírito Santo, porque quem dá noção, quem abre a tua visão é o Espírito Santo. Então, na hora de buscar a presença de Deus, na hora de falar com Deus, eu peço à igreja em nome de Jesus, na hora da oração, daqui a pouco nós vamos ter oração, e a hora de buscar o Espírito Santo, irmão, não olha para o lado, esquece quem está do teu lado, sabe? E até mesmo como você ora e como você busca, não esqueça que o Espírito Santo é o teu intercessor. Vocês entendem o que é intercessor? É alguém que intercede por mim. Ô, irmão, fala lá para o meu chefe, aquele lá de um terno marrom assim, de um xadrez, um negócio chique, só ele faz essas coisas. Chique, olha lá. Aquele homem, fala lá, intercede por mim, eu preciso do trabalho. Eu preciso desse trabalho. Ou fala com ele, você que é mais perto dele, você é ele. Só que você está aqui, entendeu? É ele. Então fala com ele lá. O Espírito Santo vai até o Pai, porque uma coisa que ele faz também, eu vou usar essa expressão, vocês vão entender, o Espírito Santo ele filtra nossas palavras, mesmo que elas sejam perfeitas, ele vai interceder por mim. Dá uma oportunidade, olha aqui os outros falando aqui, volta. Ele entra no papel mesmo, se deixar vai para a Globo, ser o personagem da novela das 8, 9, sei lá. Aí volta, é isso aí. Agora olha para o pastor aqui, presta atenção. Ele intercede e você pode usar o melhor vocabulário. Você pode falar palavras muito bem colocadas, mas ainda chega de uma maneira grosseira
aos ouvidos do Pai. Então eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso dessa intercessão. Então, eu estou mostrando para a igreja quão importante é você buscar o Espírito Santo. E às vezes você está aqui, pastor, estou tão cansado, o corpo está quebrado. Mas você não fica sem água e sem se alimentar. Então alimente agora o Espírito Santo. Busque a vontade de Deus. Seja cheio hoje em nome de Jesus. Nós vamos buscar agora em nome de Jesus de todo o coração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado e cheio dele, em nome de Jesus. O Espírito Santo, eu vou usar essa expressão, essa mensagem ela não termina hoje. Não termina. Mas não tem muita coisa. Mas eu vou usar essa expressão, você vai entender. O Espírito Santo não viola o livre-arbítrio. A palavra livre-arbítrio nem na Bíblia tem, tá? E ela é muito questionada na teologia. Mas eu quero que você entenda para o contexto de hoje. Ele não toma decisão por você. O Espírito Santo, ele ensina. Amém? O Espírito Santo, ele consola. O Espírito Santo intercede. Olha quantas coisas que o Espírito Santo faz. Mas ele não toma decisão por você. Quem entendeu isso? Romanos capítulo... Coloca aí, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim, ó. Porque, olha só o que a Bíblia fala. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, o que eles são? Esses são filhos de Deus. E essa paternidade eu não abro mão. Essa paternidade eu não abro mão. Ele não obriga eu obedecer a Deus. O Espírito Santo não obriga, porque é uma responsabilidade nossa. Ai, pastor, eu caí no pecado. Ai, mas se Deus é Deus, por que ele me impediu? Eu tenho certeza que ele te avisou. Quem fez algo que desagradou o Espírito Santo em algum momento da vida, você, antes de cometer o ato, o Espírito Santo, ele te alertou. Até mesmo quando não é algo pecaminoso. Até mesmo quando é uma decisão errada, errônea. Você vai tomar uma decisão. O Espírito Santo falou assim, não faz. Quem já sentiu isso? Levanta a mão aqui, levanta a mão. Olha, a maioria das pessoas. Então, vocês estão compreendendo como é importante o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Mas essa questão, quando a Bíblia fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, então eu quero ser guiado, porque eu quero ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. A Bíblia também diz em João capítulo 16, versículo 8. Por favor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Antes da pessoa fazer aquilo que desagrada a Deus, ele vai ser convencido. Ó, o seguinte, o que você está fazendo é errado. É ele que convence. Mas ele não obriga. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que ele está à porta e bate. Se alguém abrir, coloca por favor, irmãos, em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que coisa maravilhosa. Cear. Sentar na mesa, quando você lê na Bíblia alguma coisa referente a sentar na mesa, é de uma grande intimidade. Biblicamente falando, é de uma grande intimidade. Jesus só sentava na mesa com quem ele tinha intimidade, ou queria ter intimidade. Então, na Santa Ceia, domingo que vem é Santa Ceia, você tem uma oportunidade de uma grande intimidade com quem? Com Deus. Então não falta. Tenha intimidade com o Altíssimo. Não falta. Busque o Espírito Santo. Seja cheio dele em nome de Jesus. Uma coisa que o Espírito Santo também não faz, pessoal. Nós estamos aprendendo aqui. Ele não viola o livre-arbítrio. Ele também não impede ninguém de pecar, tá? Ah, pastor. Seria até bom, né? Imagina a pessoa, vou citar um exemplo. Imagina o cara tá lá, vai trair a esposa, ou a mulher vai trair o marido, vai lá para um motel.
Aí antes do ato vem o Espírito Santo e fala assim, vista a roupa. Sim, Senhor, Jesus, a misericórdia. Seria muito fácil, né? Mas não é assim. Eu gosto de citar exemplos extremistas assim, para você entender, não é assim. Mas não quer dizer que o Espírito Santo saiu de você, tá? Porque, vamos dar um exemplo. Lembra que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre reis, sobre sacerdotes, sobre pessoas específicas? O Espírito Santo veio sobre a vida de Davi? Mas o Espírito Santo não impediu Davi de adulterar e cometer um homicídio. Então, vocês estão compreendendo ou não? O Espírito Santo, ele avisa. Ele incomoda. Eu lembro, eu estou citando um exemplo aqui do motel, mas uma vez um cidadão, ele falou que ele saiu e traiu a esposa. Depois confessou tudo, se acertou com a esposa. Mas ele foi contando os detalhes. Pastor, eu fui no motel com essa mulher. E antes do ato, eu comecei a tremer. Que a mulher começou a ficar preocupada. Até pensou em chamar uma ambulância, o SAMU. Aí eu falei, então, e aí, por que não chamou, né, irmão? E aí, você chamou? Ele falou assim, não, pastor, esperei o tremor passar e continuei. E fiz o pecado. Vocês estão compreendendo? O Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo balançou a carne desse homem. Mas mesmo assim, ele abandonou. Foi uma decisão dele. Da orientação do Espírito Santo para se acostumar até a carne dele, sim ou não, se adaptar àquilo para o pecado ser cometido. Então, se você tiver, meu irmão, andar na carne menos, vai acontecer esse tipo de coisa. A pessoa, quando ela sai da igreja, sai da presença de Deus, abandona a fé, não é de um dia para o outro. Teve primeiro já um afastamento do Espírito Santo, se afastou da comunhão com o Espírito Santo de Deus. E é necessário você buscar, meu Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu tenho sede de ti. Em Isaías 65:12, coloquem por favor. A Bíblia fala assim, ó, também vos destinei a espada. Olha como é que começa esse versículo. Se você nunca marcou esse versículo, marque isso aí, que isso aqui é muito forte, tá? E todos vós, o que a Bíblia fala? Encurvareis a matança. Misericórdia, pastor, que isso? Começou espada, matança, por quê? Então, por quê? Olha lá. Porquanto chamei e não me respondeste. Eu lembrei de algo que aconteceu com a minha filha mais velha. Tadinha dela, de vez em quando eu dou um exemplo para a igreja toda. Quando ela crescer, ela fala, papai, só dá eu nesse escuta aí. Mas o que acontece? A Maria Júlia, minha esposa sabe o que eu estou falando. A Maria Júlia, às vezes eu estou chamando ela quer sair, quer fazer as coisas dela. Maria Júlia, a gente fala assim, ela fala assim, Maju, ela sai, finge que não, né? A criança não faz assim? E vai. Aí eu olho para a Daiane assim, Daiane, tu não viu? Ela se fingiu de surda agora. Exatamente, porquanto eu chamei e não me respondeste. O Espírito Santo faz isso. O que mais? Falei e não o quê? Ouviste? Deus fala, Deus avisa, Deus chama e a pessoa não responde. Me fizestes o que é mal aos meus olhos. E o que você escolheu? Escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. O Espírito Santo sempre avisa, mas a responsabilidade é sua. Homem e mulher de Deus que está aqui nessa manhã, você tem que entender, meu Deus, o Senhor sempre falou, o Senhor nunca me abandonou. E a outra coisa que eu vou falar para vocês aqui hoje, o Espírito Santo, ele não vai mudar suas decisões. O Espírito Santo, ele não vai impedir de você pecar. E outra coisa que ele não vai fazer, ele não vai te deixar só. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina.
A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Eu quero orar por você. Prepare o seu copo com água em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esse copo com água, declaro a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Essa segunda-feira é uma segunda-feira maravilhosa. Essa pessoa vai desfrutar do melhor de Deus, da cura e libertação. Quando ela beber da água, a dor vai embora, a angústia vai embora, em nome de Jesus. Beba da água, seja abençoado. Glória a Deus. Amém. Eu bebi da água. Glória a Deus. Beba água. Agora pela manhã, antes de qualquer coisa, antes de comer alguma coisa, tomar café, beba o mínimo um copo desse aqui, ó. Você vai ver como é que vai funcionar bem. Em nome de Jesus, tudo aí. Que Deus abençoe. Eu te espero aqui na quarta-feira, vai ser bênção de Deus. Quarta-feira, meu irmão, da Sagrada Família. Eu quero buscar junto com vocês aqui. Vamos lá. A Bíblia nos mostra que houve um tempo em que a maldade se multiplicou sobre a terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que Deus viu que a violência e a corrupção haviam tomado conta da humanidade. Mas em meio a uma geração distante de Deus, havia um homem que decidiu permanecer fiel. Seu nome era Noé. Enquanto muitos ignoravam a voz de Deus, Noé fez uma escolha: obedecer à voz de Deus. Ele começou a construir uma arca. Talvez muitos não tenham entendido e zombaram, mas Noé sabia que aquela arca não era apenas uma construção. Era um instrumento que Deus usaria para preservar a sua família. Hoje, vivemos dias em que muitos lares também enfrentam tempestades. São ataques contra os casamentos, contra os filhos, contra a união da família. E é justamente por isso que iniciaremos o propósito. 7 quartas-feiras, Minha Família na Arca da Salvação. Na primeira semana, cada pessoa receberá uma arca em papel. Ao longo de 7 quartas-feiras, ela será montada passo a passo, representando a decisão de colocar a família sob os cuidados de Deus. Na primeira semana, você irá recortar a arca. Na segunda, abrirá a porta. Na terceira, colocará o casco. Na quarta, a lateral direita. Na quinta, a lateral esquerda. Na sexta, o teto. E na 7ª semana, escreverá o nome da sua família, concluindo esse propósito de fé. Durante todas as reuniões, o pastor Isaías estará orando pelas famílias, apresentando cada lar diante de Deus e clamando por proteção, restauração, paz, unidade e salvação. Assim como Noé decidiu obedecer à voz de Deus para preservar a sua casa, faça também a escolha de buscar ao Senhor pela sua família. Quarta-feira da Sagrada Família. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Ouça a voz de Deus e faça como Noé. Porque quando uma família decide caminhar com Deus, ela encontra abrigo, esperança e direção.
Minha família na Arca da Salvação.